E aí, tudo bem com você? Você já ouviu falar sobre fundos imobiliários? Você sabia que você pode ser sócio de uma parte de um grande imóvel? Você pode ser sócio de um shopping ou até mesmo sócio de um grande prédio comercial. Isso através dos fundos imobiliários. Fique comigo que hoje eu vou compartilhar com você o que é um fundo imobiliário e como você pode fazer parte disso. Ah, e também informações importantes de atenção que você tem que ter na hora de escolher o melhor fundo imobiliário. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários, quais as características, pontos importantes que nós temos que observar e avaliar na hora de comprar uma cota de um fundo imobiliário e também os benefícios que você tem quando compra uma cota de um fundo imobiliário. Entenda que toda vez que você deseja fazer algo com um imóvel, é possível fazer isso também com um fundo imobiliário. Você pode fazer isso sozinho, comprando um imóvel, construindo um imóvel, alugando um imóvel, ou você pode fazer isso em conjunto. E esse em conjunto é o que representa um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário é a união de vários cotistas que integralizam parte de um capital em cotas, e esse capital é utilizado para construção e venda, para construção ou aquisição e aluguel de um imóvel, e você fará parte do hall de donos, consequentemente receberá um aluguel todo mês. E também existem fundos que fornecem certificados de recebíveis ou letras de crédito imobiliário, que faz também com que você, que é cotista desse fundo, constitua um fundo de funding, ou seja, fornecedores de recursos para financiamentos imobiliários. De ambas as formas, tanto na área de imóveis de fato ou na área de papéis, esses fundos que emitem certificados e letras imobiliárias são chamados fundos de papel, representam uma ótima oportunidade de investimento em renda variável. São os fundos imobiliários. No início do vídeo eu disse que é possível você ser sócio de um shopping, ter uma parte de um grande imóvel, e é possível através dos fundos imobiliários. Eu vou compartilhar com você então as informações, os pontos de atenção e as características que você tem que ficar atento na hora de escolher o seu fundo imobiliário. Ao final desse vídeo eu vou compartilhar com você a informação de um site muito prático e fácil, em que você consegue consultar todas essas informações, e também o link do site da B3 com uma relação, uma lista de todos os fundos imobiliários que são comercializados na Bolsa de Valores do Brasil. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai adquirir informações importantes sobre fundos imobiliários, sobre as formas, as características e até mesmo os riscos que você tem que avaliar na hora de adquirir uma cota. Tudo que você desejar fazer em um imóvel é possível você fazer em um fundo imobiliário. Talvez eu repita isso algumas vezes, mas é para te dar segurança de que é possível se tornar sócio, se tornar cotista e investir em um grande imóvel através dessa modalidade de investimento. Então vamos lá para a primeira característica dos fundos imobiliários, em que se é necessário ter atenção e avaliar com bastante cuidado. O primeiro ponto a se avaliar em um fundo imobiliário é a taxa de vacância. A taxa de vacância representa o percentual do espaço físico de um fundo que está vago, ou seja, está sem inquilinos. Entenda que um fundo imobiliário, e vamos usar de exemplo, um fundo imobiliário que possui uma grande área de um shopping. E dentro desse shopping existem várias lojas, vários espaços físicos. Usamos de exemplo então um fundo que possui 10 mil metros quadrados. Quando você consulta aquele fundo, você identifica que ele apresenta 10% de taxa de vacância. Significa que 10% desses 10 mil metros quadrados, 1.000 metros quadrados, estão vagos para serem alugados. Consequentemente, os cotistas, que representam os donos desse shopping, eles não terão esse aluguel a cada mês. 90% desse fundo está alugado e provavelmente terão os ganhos dos aluguéis todo mês.
Você que faz parte de um fundo ou você que quer fazer parte do fundo é uma grande oportunidade. Por quê? Porque você vai receber parte desses aluguéis de acordo com a quantidade de cotas que você possui todos os meses. Todo mês o fundo vai pagar para você uma quantia correspondente a um aluguel, conhecido ou chamado por dividend yield. E é o segundo ponto que nós trazemos aqui, a segunda característica dos fundos imobiliários. Eles pagam dividendos mensais. E olha que maravilha! São dividendos que não são tributados pelo imposto de renda e você ainda pode reinvestir comprando mais cotas desse fundo. Imagine, você não tem hoje, imagine que você não tenha condição hoje de comprar um imóvel inteiro, um imóvel de 300 mil reais, e você tenha 50 mil reais. Você pode, com 50 mil reais, fazer parte de um imóvel, ser dono de parte de um imóvel com 50 mil reais. Mas voltamos então, taxa de vacância é a taxa, é o percentual do espaço físico daquele fundo de investimento, dos bens, dos imóveis que aquele fundo de investimento possui e que está vaga. Um fundo de investimento podem possuir um ou muitos imóveis. Isso também é bem importante você avaliar. E uma taxa de vacância baixa representa que haverão mais inquilinos pagando aluguel para esse fundo de investimento e, consequentemente, para os cotistas. Importante destacar que os fundos eles precisam, por lei, distribuir 95% do seu lucro, e isso é o que vem em retorno para os seus cotistas como dividend yield. Vamos dar um exemplo quando você consultar um dividend yield de um fundo imobiliário e você identificar que esse dividend ou esses dividendos são 10%. Significa que no período de um ano, esse fundo vai te devolver 10% do capital investido. Imagine que você comprou uma cota de 100 reais e esse fundo vai te pagar 12% de dividendos ao ano, ou seja, a cada mês vai cair na sua conta R$1. Você comprou uma cota de 100 reais e vai cair todo mês R$1 na sua conta e ao longo de um ano você vai ter recebido 12 reais, ou seja, 12% do valor que você investiu de 100 reais. Isso corresponde ao dividend yield ou aos dividendos pagos pelo fundo. Outra importante informação que você sempre deve levar em consideração quando for olhar, observar ou escolher um fundo de investimento é avaliar o histórico desse fundo. Não avalie um mês somente, um mês atual, nem um mês da taxa de vacância e nem somente um mês ou um período do valor ou percentual de dividendos. Ou seja, avalie o histórico, um período mais longo de 1 ou mais anos. Eu indico até você avaliar mais de 2 anos. Por quê? Porque se você avaliar um fundo somente pelo valor de dividendo que ele paga, e naquele mês for um mês que não corresponde ao histórico, você provavelmente pode ter um susto para os próximos meses. Porque se um mês não representar o histórico, o todo, a constância desse fundo, no outro mês você pode ter uma surpresa negativa. Então avalie o histórico, se esse fundo não oscila muito no pagamento de proventos, e você vai avaliar isso nos gráficos e nas informações de dividendos. Avalie se ele é constante, se a remuneração é constante, se todo mês ele paga para você esse aluguel. E também se a taxa de vacância desse fundo ao longo do tempo ela não varia tanto. Um fundo que apresenta uma taxa de vacância muito alta representa um problema, demonstra ausência de inquilinos e, consequentemente, ausência de aluguéis, e pode representar que nesse imóvel, no imóvel desse fundo, pode haver alguns problemas. Então fique atento com a taxa de vacância e com o percentual de dividendos pagos ao longo de um tempo e não somente em um período. Terceiro ponto, terceiro item que você deve estar atento quando for investir em fundos de investimentos é o preço sobre o valor patrimonial. É o P sobre o VPA. Fique tranquilo. É uma sigla que eu já vou te explicar o que significa, o que representa. P sobre VPA representa o preço sobre o valor patrimonial da ação. Aí talvez você se pergunte, mas eu não estou comprando uma cota de um fundo, por que ação? Provavelmente isso decorreu de ações, do mercado financeiro, do mercado de investimento. Esse A, ele significa uma ação que é a menor parte de um capital. A cota também é a menor parte de um capital. Então o VPA é valor patrimonial da ação. Preço sobre o VPA representa se essa cota está superavaliada ou subavaliada. Importante destacar que os fundos
eles 75 milhões de reais. E esse fundo ele já emitiu 500 mil cotas para os seus cotistas. Se você dividir o valor patrimonial pelo número de cotas, você vai ter o valor de uma cota, ou seja, 75 milhões de valor patrimonial, VP, dividido por 500 mil cotas, nós chegamos ao número de R$ 150 reais por cota. E se esse fundo ou essa cota estiver sendo comercializado no mercado por R$ 120 reais, você já consegue avaliar o P sobre o VPA. Ou seja, no valor patrimonial a cota está valendo R$ 150 reais. 75 milhões que o fundo possui de valor patrimonial dividido pelo número de cotas, ou seja, 500 mil cotas. Nós chegamos ao número aí de R$ 150 reais. Se essa ação está sendo vendida no mercado a R$ 120 reais, representa que o VPA dessa ação, ou seja, 120 dividido por 150, nós temos um indicador de 0,8, significa que essa ação está com deságio, ela está barata no mercado, pois de acordo com o valor patrimonial e o número de cotas, cada cota representa R$ 150 reais, mas no mercado essas cotas estão vendidas ou sendo vendidas a R$ 120 reais. Nesse exemplo, entre aspas, essa cota está barata. É claro que você não pode só querer comprar uma cota de um fundo imobiliário porque ela está com preço abaixo do mercado, ou seja, o VPA dela está menor que 1. Toda vez que você avaliar um VPA igual a 1, significa que o valor que está sendo comercializado no mercado está exatamente igual ao valor patrimonial dividido pelo número de cotas, ou seja, o valor patrimonial está sendo representado pelo preço da ação. Quando o VPA é menor que 1, significa que a ação está sendo vendida abaixo do seu preço real de mercado. Se, nos exemplos que nós estamos utilizando, é um fundo que possui um shopping, esse shopping possui uma grande avaliação de imóvel. Esse imóvel é avaliado e o preço não oscila tanto. Um imóvel não muda de preço de uma hora para outra. Então o valor patrimonial daquele imóvel, dividido pelo número de cotas, representa o valor de uma cota. Quando é 1, o VPA significa que o valor dessa cota está sendo vendido exatamente pelo mesmo valor no mercado. Já quando esse VPA, esse indicador, está maior que 1, significa que essa cota está superavaliada no mercado e podem ter alguns motivos para isso. Quando eu disse cuidado para não comprar uma cota somente pelo valor patrimonial, é porque quando uma cota está sendo vendida abaixo do seu valor patrimonial, pode representar um problema no fundo. Pode representar um problema no imóvel e alguma informação além só do VPA, menor que 1 ou maior que 1 ou 1, é importante você estar avaliando. Lembre-se, nunca compre uma cota de um fundo imobiliário se embasando ou se baseando apenas em uma informação. Por isso que eu estou compartilhando com você tantas informações sobre os fundos imobiliários. Sempre olhe o todo e também o histórico, o desempenho desse fundo ao longo do tempo. A quarta informação importante para você estar avaliando na hora de comprar uma cota de um fundo imobiliário é a liquidez. Liquidez representa a velocidade que você consegue negociar as suas cotas no mercado. Quanto maior a liquidez, mais fácil é você comercializar aquelas cotas. Quanto menor o índice de liquidez, mais difícil vai ser você comercializar aquelas cotas no mercado. Em alguns sites que se é possível consultar a liquidez dos fundos, a informação que vai ser apresentada é a quantidade de cotas comercializadas. Isso é importante para você saber. Dependendo do fundo que você procura, do fundo que você está querendo investir, existe muitas cotas comercializadas em um só dia, ou seja, é muito fácil você ofertar uma cota e conseguir vender. Essa é uma característica importante dos fundos imobiliários, porque imagine que você tem um imóvel no valor de 200 mil reais, 300 mil reais, e você deseja vender esse imóvel. Você sabe que não é tão fácil vender um imóvel assim. Já quando você possui 300 mil reais em cotas de um fundo imobiliário, você consegue comercializá-las. E uma característica única de um fundo imobiliário, diferente de um imóvel, é que no imóvel você tem uma opção binária, ou você vende todo o imóvel ou você não vende. Você não tem como vender parte do imóvel, ou seja, 10% daquele imóvel que você tem que vale 300 mil reais. Já no fundo imobiliário é possível. Se você tiver 300 mil cotas ou 300 mil reais investidos, é possível você vender 10% desse fundo.
você fazer um recorte no número de cotas que você possui e vender 30 mil reais, 50, 55. Você pode vender parte da sua participação nesse fundo imobiliário. E isso é uma característica importante porque não é possível fazer isso com o imóvel. Da mesma forma que você participa de parte de um fundo, você também consegue vender partes desse imóvel através das cotas. É como se você pegasse um imóvel e separasse ele em peças, em partes, a porta, o banheiro, a sala, os quartos. Você pode separar ele em várias partes e você consegue comercializar só uma parte, que é a sua participação em cotas. E o índice de liquidez ou o volume negociado no mercado vai representar para você se esse fundo possui muitas cotas comercializadas ou poucas cotas comercializadas, e é um ponto de atenção. Outro ponto de atenção quanto a fundos imobiliários é a diversificação dos ativos. Cuidado para não comprar cotas de um fundo que possui apenas um ativo. E por que devemos ter cuidado com isso? Porque quando o fundo possui apenas um ativo e esse prédio, por exemplo, fica vago, você vai ficar sem as suas participações, os seus aluguéis, porque o imóvel está vago, está sem inquilino. Já se você faz parte de um fundo imobiliário que possui 3, 4, 20, 30 imóveis, é muito mais difícil que esses 30 imóveis fiquem sem inquilinos. Pode ser que parte dele fique e logo seja alugado. Então, cuidado para comprar participações em fundos de investimentos que possuem poucos imóveis, poucos ativos. Eu indico você comprar cotas de fundos imobiliários que possuem mais de 5 ativos, mais de 10 ativos se for possível, e principalmente que sejam ativos que possam ser alugados em partes, como o exemplo que nós usamos anteriormente, o exemplo do shopping. Além da diversificação, que é importante você estar atento, outro item também é a localização desse imóvel. Eu vou apresentar para você aqui um site muito conhecido, é o Funds Explorer, em que você consegue consultar todas essas informações de maneira fácil e rápida. Você consegue navegar e entender todas essas informações e também já buscar a localização no mapa de onde fica esse imóvel. E por que a localização é tão importante? Porque a localização representa se vai ser fácil ou não esse imóvel estar alugado. O imóvel estar em uma boa localização representa que ele tem mais facilidade e propensão de estar sempre alugado, ou seja, sempre ocupado. Um imóvel em uma localidade não tão favorável é um pouco mais difícil ter inquilinos ali desejando alugar aquelas salas ou aqueles espaços. Outra característica importante, e essa eu dou destaque nos fundos imobiliários, é a renda recorrente. Ou seja, em uma ação que você compra no mercado de ações, nem sempre você tem a certeza que você terá participação de dividendos. Já nos fundos imobiliários você tem uma renda recorrente, é como um aluguel. Você tem participação todo mês, você tem um retorno financeiro todo mês com esses proventos. A renda é recorrente nos fundos imobiliários de acordo com o número de cotas que você possui. Ou seja, o valor desse fundo, o valor patrimonial, está em ascendência. Porque não será tão rentável se você comprar uma cota no valor de R$100, receber 12% de dividendos, mas ao final de um ano, esses 12% representar a desvalorização da cota e você ter 12% de cota desvalorizada, ou seja, ao final de um ano, essa cota está valendo menos R$12, R$88. E com isso, todo aquele dividendo que você recebeu ao longo do ano foi desvalorizado no valor da cota. Então avalie o desempenho desse fundo, avalie o histórico de desempenho do valor das ações desse fundo para avaliar se as ações estão desvalorizando, se as cotas estão desvalorizando ou se as cotas estão valorizando de acordo com o tempo. Um fundo bem administrado sempre está adquirindo novos imóveis, melhorando a estrutura desses imóveis, está aumentando o seu capital e o seu valor patrimonial e as suas cotas também estão valorizando ao longo do tempo. Além da valorização das cotas, você terá os seus dividendos. E isso também é bem importante você somar para o cálculo dos seus retornos, para o cálculo dos seus investimentos. Ou seja, se você teve 12% de dividendos ao final do ano e você teve 10% de valorização das cotas, consequentemente, o seu capital aumentou em mais de 20%, em 22% nesse exemplo que eu apresentei para você. Agora, avaliada a renda recorrente, é importante você avaliar também a volatilidade ou histórico de pagamentos.
Você consegue avaliar no site Funds Explorer o histórico de pagamento desses fundos. Você avalia se em alguns meses esse fundo deixa de pagar esses proventos e esse histórico de pagamento fica alterado. Mas quando você pega um fundo que o histórico de pagamento é bem constante, ele representa uma solidez desse imóvel e uma solidez também desse fundo de investimento. Duas últimas informações que são bem importantes você avaliar quando for investir em fundos de investimentos é a relação com investidores. A relação com investidores você pode avaliar nos comunicados do fundo de investimento. Se constantemente os gestores desse fundo fazem os seus comunicados ou se existem poucos comunicados. Você, que será um cotista desse fundo, um sócio, precisa estar informado sobre tudo o que acontece, sobre as novas emissões de cotas, sobre as alterações do fundo, sobre informações de proventos e pagamentos, sobre a vacância do fundo, informações importantíssimas que é sempre bom você estar atento e avaliando se esse fundo de investimento e se os gestores deste fundo estão comunicando seus cotistas. E a última informação que é importante você estar avaliando é o desempenho desse fundo. Além do dividendo recorrente, do histórico de pagamento que você vai receber todo mês com esse fundo, é importante estar avaliando também se o valor das cotas, o valor comercializado, o preço de cada cota, ele está aumentando também. O indicador que você pode estar avaliando o desempenho dos fundos de investimento no mercado brasileiro é o indicador chamado de IFIX. Assim como o Ibovespa avalia o desempenho das ações ou das maiores empresas que comercializam ações na Bolsa de Valores, o IFIX representa um indicador da evolução dos fundos imobiliários no Brasil comercializados na Bolsa de Valores. É sempre importante estar avaliando se o fundo que você deseja investir tem um desempenho, uma performance melhor ou igual ao IFIX, que é o mínimo, né? É a média desses fundos. Se ele estiver representando uma performance abaixo do IFIX, avalie novamente. O site Funds Explorer é muito indicado e muito utilizado para quem quer conhecer os fundos imobiliários disponíveis na Bolsa de Valores e conhecer o desempenho, as características e as informações desse fundo. Eu vou deixar um link aqui do relatório da Bolsa de Valores de todos os fundos imobiliários listados e certificados pela Bolsa de Valores, a B3. Lá você pode estar avaliando o nome desses fundos e também algumas outras informações relacionadas a ele. No site Funds Explorer, que eu também deixo o link aqui para você acessar, você consegue, digitando o nome desse fundo e encontrando todas as informações necessárias e importantes que eu disse para você aqui, que é importante você estar avaliando, e você também consegue ir na aba Ferramentas e clicar em Ranking de fundos imobiliários. E lá você tem uma grande quantidade de informações, um ranking que você pode ordenar nos fundos que pagam melhores dividendos, nos fundos que possuem menor taxa de vacância, nos fundos que possuem maior número de cotas negociadas durante o dia ou durante o mês e nos fundos que mais pagam dividendos e também os fundos que possuem maior quantidade de imóveis registradas no nome. No ranking, é só você clicar no título que você já vai ordenar o relatório do maior para o menor ou do menor para o maior, dependendo da informação que você quer identificar e localizar. É um ótimo site para quem quer avaliar um fundo de investimento e todas as informações estão nessa página. Até o mesmo endereço que você já consegue conferir no próprio site do Funds Explorer, que se quiser patrocinar o nosso canal, será muito bem-vindo. Esse vídeo ele não é uma indicação de compra de nenhum fundo de investimento específico. Ele tem uma característica unicamente educacional e de compartilhar com você informações do que é importante você avaliar na hora de investir em um fundo de investimento. Lembre-se dos benefícios. Num fundo de investimento você pode vender parte do imóvel que você possui registrado no seu nome através das cotas. Nos fundos de investimentos você consegue vender com muita facilidade durante o dia, durante a semana, a sua parte, as suas cotas. E também nos fundos de investimento você tem marcação diária a mercado. Que é isso? É que você não vai precisar ficar avaliando o seu imóvel. O próprio mercado vai dizer para você o quanto aquele imóvel está valendo e está continuamente sendo avaliado. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo,
que apresentou para você de forma simples o que é um fundo de investimento, uma reunião de cotistas e investidores para a aquisição de um imóvel, tanto para venda quanto para locação ou para quanto para emissão de certificados para financiamentos imobiliários. E todas as características importantes, os pontos importantes para você avaliar em um fundo de investimento quando você for comprar a sua cota. É muito importante começar a investir em fundos de investimentos para você aprender, para você avaliar. Compre uma cota, compre duas e vá avaliando os seus retornos, os seus ganhos de aluguéis mensais, os seus proventos e dividendos e a variação do valor dessa cota. Você vai aprender muito comprando pouco. Você consegue, ao longo de um tempo, ter segurança para começar a investir mais. Sabe qual investidor investe em fundos de investimentos? Um investidor inteligente, que quer dividendos todo mês. Se você gostou desse vídeo, clica no like, clica no gostei, porque mais pessoas vão conseguir receber esse conteúdo. Você pode também compartilhar esse vídeo, enviando para um amigo, enviando no grupo da família, compartilhando conhecimento, ajudando essas pessoas a entender mais sobre os fundos de investimento, uma opção para investir em renda variável. Nós estamos sempre aqui compartilhando informação, instrução para gerar transformação na sua vida. E não se esqueça, tudo isso do canal Marcelo Nascil é para ajudar você a entender que você foi feito para prosperar sobre todas as coisas.